Certo, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos entender a ideia de módulo, tá? Então, sem muita enrolação, vamos aqui primeiro, definir o que trata esse tópico, né? Então, dado x real, a gente chama ele de módulo ou valor absoluto de x, né? E a gente vai utilizar esse símbolo aqui, né, que é o módulo, como sendo o número real definido por duas situações. Então, o módulo de x ele vai ser x se o x for maior ou igual do que zero, e menos x se o x for menor do que zero. Ou isso também significa dizer que o módulo de x seria o máximo entre x e menos x. Vamos agora aqui ver algumas das proposições. Algumas não, todas elas, né? Então vamos lá. O item A, se x é real, então o módulo de x é sempre maior ou igual a zero. O B, o módulo de x igual a zero, significa dizer então, que x é zero. O item C, eu tenho o módulo de menos x, então isso significa que é igual ao módulo de x. O item D, se o x variar entre menos o módulo de x e o módulo de x, isso está ok, tá? O item E, se eu tenho o módulo de x menor ou igual do que a, tá? Então, isso significa dizer então que x varia entre menos a e a, se o a for maior do que zero. Item F, se eu tenho xy reais, né? Então o módulo de xy é igual ao módulo de x vezes o módulo de y, ou seja, o módulo do produto, né, é igual ao produto dos módulos. E no item G, se x é real, então x ao quadrado é igual ao módulo de x ao quadrado. Vamos aqui à prova, de alguma dessas proposições. No caso, o item A, a gente tem aqui que levar em consideração duas situações. Primeiro caso, se o x for maior ou igual do que zero, então segue da definição imediato que o módulo de x é igual a x, que por sua vez é maior ou igual do que zero. No segundo caso, se o x for negativo, menor do que zero, a gente vai usar mais uma vez a definição e a gente vai obter que o módulo de x é igual a menos x, que por sua vez é maior do que zero. Logo, em particular, o módulo de x é sempre maior ou igual a zero, tá? No item B, se o módulo de x é igual a zero, então a gente tem que x é zero. Aí, nesse caso aqui, o item B ele se divide em duas situações, ida e volta, tá? A volta é mais fácil, tá? Então, vamos a ela. A gente tem aqui que zero é maior ou igual do que zero, e que o módulo de x é igual ao módulo de zero. Logo, isso vai ser zero. E aí, a gente acabou o caminho da volta, A ida é um pouquinho... você tem que pensar um pouquinho mais, tá? A gente vai supor, por absurdo, que o x é diferente de zero. Se o x é diferente de zero, então significa dizer que o x é maior do que zero ou menor do que zero. Se o x for maior do que zero, então o módulo de x é igual a x, que por sua vez é diferente de zero. Se o x é negativo, menor do que zero, então o módulo de x é igual a menos x, que por sua vez é diferente de zero. Com essas duas situações, então isso implica dizer que o módulo de x é diferente de zero. Só que isso aqui, pessoal, é um absurdo. Por que é um absurdo? Porque fere a nossa tese, Aliás, perdão, a nossa hipótese, A nossa hipótese é que o módulo de x é igual a zero. Logo, o x só pode ser zero. O item C, a gente tem o seguinte, o módulo de menos x é igual ao módulo de x. E aí a gente vai dividir aqui em três casos. Se o x for positivo, a gente vai ter o módulo de menos x, Isso significa dizer que menos x é negativo. Logo, eu multiplico aqui por menos. Então, menos com menos vai ficar mais x. Ou seja, eu obtenho que o x é maior do que zero. Logo, x é igual ao módulo de x. No segundo caso, se o x for negativo, então a gente vai ter que menos x, módulo de menos x, vai ser igual a menos x, que por sua vez é igual ao módulo de x. No caso, eu estou multiplicando aqui o menos x, eu tinha menos x positivo. Então, nesse caso, se eu multiplicar por menos, eu vou obter x negativo.
E, por fim, o terceiro caso, né, se x é igual a zero, a gente vai utilizar o item B, né? Então, a gente vai ter aqui um módulo de menor número, que por sua vez, isso aqui quer dizer um módulo de zero. E, óbvio, isso é o módulo de x, tá? O item D é válido, né? É válido x está entre o menos o módulo de x e o módulo de x. Se o x for maior ou igual do que zero, então o módulo de x é igual a x, que por sua vez é maior ou igual do que ele próprio, e que por sua vez é maior ou igual do que zero. Tá? Logo, isso aqui quer dizer que é maior ou igual do que menos o módulo de x. Se o x for negativo, então o módulo de x é igual a menos x, que por sua vez é maior do que zero, e maior ou igual do que x. Se eu multiplicar aqui por menos, então a gente vai ter menos com menos aqui, ou seja, menos o módulo de menos x. Pelo item C, né? Isso significa dizer então que eu tenho menos o módulo de x. E aí acabou. Os outros itens, pessoal, eu vou deixar como exercício, tá? A gente vai agora, né, para fechar esse vídeo aqui, a gente vai ver a proposição que trata da desigualdade triangular. E o que é a desigualdade triangular? É isso daqui, tá? Ou seja, eu tenho o módulo, né, da soma é menor ou igual do que a soma dos módulos, né? Isso para todo x, y real. Para a gente provar isso, né, a gente vai utilizar aqui os itens D e o item E, tá? Então, primeiro aqui, usando proposição D, a gente tem o seguinte, né? Temos que, no caso, o x ele varia entre menos o módulo de x e o módulo de x, e o y também, né? Varia entre menos o módulo dele e menor ou igual do que o seu próprio módulo. Isso para todo x, y reais, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou somar. Vou chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2, então eu vou somar 1 e 2. Então, a gente vai ter aqui menos o módulo de x com menos o módulo de y. Eu posso colocar o menos em evidência. Então, eu vou ter menos de x, tá? Vou pegar isso aqui. Vou colocar aqui de novo. Menos o módulo de x mais o módulo de y, que é menor ou igual do que a soma de x mais y, que é menor ou igual do que o módulo de x mais o módulo de y. Deixa eu corrigir aqui de novo. Só que é o seguinte, pessoal, agora eu vou utilizar o item E, tá? O que é que diz aqui o item E? Eu vou até voltar aqui, é esse, né? Deixa eu voltar para cá. O item E tá aqui, ó. Se o módulo de x é menor ou igual do que a, então implica dizer que x ele é maior ou igual do que menos a e menor ou igual do que a. Então é isso que a gente vai usar. Então vamos lá. Eu vou chamar isso aqui de a, né? Isso aqui vai ser a e isso aqui também vai ser a. Então isso implica dizer que x mais y, né? Ele vai ser, no caso, menor ou igual do que a. O módulo de x mais y, né, é menor ou igual do que a. Só que quem é a? A eu chamei de módulo de x mais o módulo de y. E aí a gente tem provado a nossa desigualdade, né? Que é esse o objetivo. E a gente encerra, né, pessoal, esse vídeo aqui de hoje. Eu aconselho vocês, né, pessoal, a darem uma revisada sobre esses tópicos de forma muito mais aprofundada, né? Então, não só recorrer aos vídeos aqui que eu estou fazendo, mas também recorra, né, ao verdadeiro professor do curso, que é o livro do Elon, tá? Então, sempre que possível, deem uma olhadinha lá nos tópicos, né, que ele apresenta. E porque é o seguinte, pessoal, à medida que a gente vai percorrer esse nosso caminho aqui no curso, né, se vocês não prestarem atenção em certos tópicos, vai ficar muito, muito complicado o entendimento de conceitos futuros, tá? Então, pessoal, é isso. A gente vai continuar, né, nesse entendimento de módulo no vídeo seguinte, tá? Então, até a próxima.